Igreja Adventista do Sétimo Dia e vou contar um pouco do meu testemunho. Como foi intenso essa guerra entre o bem e o mal. Servi Satanás por mais de 30 anos, fazendo rituais de sacrifício. Eu era um sacerdote de Candomblé e foi uma guerra muito grande. Eu gostaria de fazer uma oração antes de a gente começar, e vocês prestem atenção no que eu vou falar. Como o inimigo trabalha para destruir família. Vamos orar? Querido amado Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nesse momento estou aqui para te louvar e te agradecer, Senhor. Pela oportunidade de mais uma vez estar sendo a boca de Deus, Senhor, para anunciar que o Senhor está voltando. O Senhor já está às portas para vir nos buscar e muita gente não está percebendo. Mas que o Senhor possa hoje, Senhor, tocar no coração desses irmãos que estão dispersos, que eles possam ter certeza e confiar que o Senhor está às portas e a gente não tem mais muito tempo. Peço também que o Senhor acampe seus santos anjos de guerra dentro e fora da igreja. Amém. Que o Senhor expulse daqui e aqueles anjos que acompanham aqueles irmãos que estão nesse grande conflito de família, de afastamento da sua presença, e que o Senhor acampe hoje um santo anjo ao redor dele que não permita mais. Amém. E que o Senhor possa restituir a sua vida e a sua família. Que seu Santo Espírito repouse sobre cada um de nós, que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito, que o seu Santo Espírito, Senhor, possa fazer uma sacudidura aqui nesse momento nos nossos corações. Amém. Limpe, Senhor, tira toda a lepra espiritual de cada um de nós. Senhor, faça a gente, cada um desses irmãos aqui, um homem conforme teu coração. Amém. Que nós possamos ser uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, que se desvia do mal. Que a gente possa se dedicar para ti, Senhor, entregar todo o nosso coração como oferta e ir lá fora anunciar que o Senhor está às portas para vir nos buscar, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade. Peço o batismo do Espírito Santo dobrado, uma porção dobrada e muito dobrada, Senhor. Uma porção de 70 vezes 7, que ela caia sobre cada um dos irmãos, para não que aqueles que estão lá através das redes sociais. Peço a tua permissão para abrir a tua palavra, que o Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 6. Vocês também ficam com Efésios, capítulo 6 aberto. Vou contar um pouco da minha história antes de abrir aqui em Efésios e mostrar para vocês como é real esse grande conflito. Eu sou de uma família bem humilde. O meu pai e a minha mãe eles bebiam muito, brigavam muito, né? A lembrança que eu tenho aos 10 anos de idade é que meu pai puxava a faca para minha mãe puxava a faca para meu pai. Ele saiu de mão dada, feliz para a festa. Aquilo, quando ele já saiu de mão dada, aquilo era um trauma para mim e meus irmãos. E vocês pensam numa guerra. Eu tinha que esconder faca, garrafa, tudo. Quando ele chegava, era quebrando televisão, quebrando tudo. Porque Satanás estava usando os dois, um para matar o outro. Hoje eu tenho até cicatriz de segurar meu pai e minha mãe, querer furar ele e me furar. Aos 10 anos de idade. Mas a minha história ela começou, eu sempre falo que nas trevas, há 1 ano e 8 meses. Com 1 ano e 8 meses eu acabei adoecendo e minha mãe me levou num rezador para rezar. E aquele rezador falou que eu tinha sido escolhido pelos espíritos para ser preparado para ser um sacerdote. E a minha mãe tinha que me entregar. Minha mãe também ela tinha muita simpatia, porque a minha avó também recebia espírito. Minha avó era uma índia que recebia lá, ou eles chamam de pajé, né, como é conhecido, uma sacaqueira. Mas graças a Deus ela também morreu em Cristo Jesus. Amém. Na época do Covid, como a gente não podia estar perto dela, eu fiz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, fiz um apelo para ela. E 3 dias depois ela dormiu no Senhor. Mas ela aceitou Jesus. Por isso que eu disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. E a minha mãe aceitou. E ali eu cresci um pouco. Aos 10 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe e foi embora. Você imagine uma criança
criança passar por todos aqueles traumas de briga e depois ter os pais se separando. Isso não é obra de Deus, é obra de Satanás. Porque Satanás só vem para matar, roubar e destruir. E mais o ego do ser humano, que quer sempre achar que é melhor do que o outro, que pode humilhar o outro. E ali começou uma guerra. Mas aos 10 anos de idade, a minha mãe separada, ela tinha que nos manter. A gente passava muita dificuldade, porque meu pai já tinha ido embora, ele não tinha como se manter. Ela fazia unha, pintava cabelo, montou um salãozinho lá na sala de casa. E aos 10 anos de idade eu passei no corredor. Ia dar praticamente quase 11 anos de idade. Tinha uma mulher toda de branco, pintando as unhas. E de repente, quando eu cheguei na cozinha, eu entrei numa possessão. Quase aos 11 anos de idade. E ali naquela possessão, minha irmã foi lá, avisou minha mãe foi lá, se ajoelhou no pé do demônio lá, do anjo caído, e disse para ele fazer barulho, porque ela precisava daquele dinheiro para comprar comida, que não tinha comida naquele dia. E de repente a mulher bateu no ombro dela e disse: não se preocupe, seu filho é do babado, eu vim buscar ele. Chegou a hora dele. Mas meu pai relata que aos 5 anos de idade, minha mãe já fazia roupa branca e já botava num salão, que a gente chama de barracão, né? Mas é um local de culto das trevas. E aí, aos 5 anos de idade, ela já botava no salão para entrar em possessão, participar daquele ritual. Só que ela não fala, até hoje. Eu converso com ela diz que não lembra. Ela não gosta de tocar no assunto. E naquele dia, a minha mãe, como eles já tinham anunciado, que em algum momento quando chegasse o horário de chamada, eles iam me avisar ela. E essa mãe de santo, agora eu vou levar ele. Ele já foi avisado para você quando ele era criança, e você vai ter que me entregar ele hoje, porque agora que a gente vai iniciar ele. E a minha mãe fez uma mochilazinha com pouca roupa, porque não tinha muito, né? E ela pegou e me entregou para a mãe de santo. Sabe quando você pega um cachorro e dá assim para alguém? Foi isso que eu me senti. Já vim de uma família destruída. E de repente, a minha mãe me entrega. Eu digo, será que é porque ela não vai conseguir me manter, dar de comer? Ela preferiu distribuir os filhos, como distribuir esse cachorro. E eu acabei, a mãe de santo me levou. Depois de quase 2 anos, minha mãe se arrependeu, entrou na justiça, mas a mulher tinha muita influência. Porque a maioria desses líderes trabalha com políticos, gente que tem muito dinheiro e muita posse. Como governador, prefeito, senador, governador e presidente. Tudo isso anda nas trevas, inclusive o atual. Então, a gente fala lá, já é velho lá no santo, né? E ali, mas ela perdeu na justiça. Só que desde quando eu fui levado, eu não tive mais contato com ninguém. Eu ficava trancado numa salinha, num quarto, que é um barracão, e não podia ter contato com criança, não podia ter contato com ninguém. Eu fui separado para as trevas ali. Que nem Samuel. Samuel foi separado também para Deus. Eu também fui separado para as trevas. E ali eu tive que aprender a fazer ritual, como posicionar o cutelo, como fazer cada ferramenta ali, como é que tem que usar. E eu acho que foi fácil? Não foi fácil. Que eu movimentasse o punhal, o sacrifício chamado cutelo, que ele era para colocar nessa posição e eu colocava nessa, dobrava. Tem que ter uma disciplina muito, muito extrema. Eu era disciplinado. Sabe qual era a minha disciplina? Me trancava no quarto das trevas por 3 dias, só com sacrifício, velas preta, vermelha, e eu tinha que passar 3 dias, em vez de comer comida com 11 anos de idade, eu tinha que beber sangue todos os dias, só sangue e água. Uma criança que foi arrancada, não podia estudar, então a minha mãe já não deixava eu ir para a escola, porque eu já estava sendo separado, então não podia estudar, não podia ter contato, não podia ter informação, que é justamente que eu ganhasse outros conhecimentos, eu poderia me afastar e sair dali. A minha mente tinha que estar preparada só para aquilo. Eu passei uma vida ali dentro ali, fazendo tudo. Sabe qual era a minha área?
uma das minhas áreas, várias de família. Mas não era para unir família, era para destruir. Destruir uma família muito rápido. Mas nenhuma dessas famílias que foram destruídas estava em Cristo Jesus. Uma coisa eu digo para vocês hoje aqui. Que você estiver em Cristo Jesus e dedicar a tua família para Cristo Jesus, Satanás não pode tocar. Porque às vezes vinha pessoas para fazer rituais para alguma família e o Espírito dizia que não podia tocar naquela família porque ela era protegida. Na época eu achava que ela era protegida pelos orixás, pelos demônios, pelos anjos caídos. Mas não. Depois que eu me converti, que eu vim entender que era protegida por Deus. Vocês podem ter certeza que nem no cemitério, na terra, pode tocar, porque eu tive experiência em fazer um ritual, o Espírito quis escolher até a cova. E um dia ele não pôde escolher a cova, demorou, peguei e escolhi a cova. E quando eu estava terminando de cavar a cova para fazer o ritual, o Espírito apareceu apavorado e disse, não pode fechar, senão a gente vai ser penalizado. A gente estava incluindo eles também. Depois que tanto que eu falei para os filhos de santo, bora, fecha essa cova aí, quando eu morrer eu quero ser que nem esse pai de santo, nem na cova pode tocar. Eu achava que era alguém separado ali pelas trevas também. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu entendi que ali é um corpo do santo e Satanás não pode tocar na cova dele. Amém. Tive essa experiência. E várias experiências que eu tive, que depois que eu vim conhecer a Bíblia, conhecer a verdade, eu fui tendo essas experiências. Mas a minha história, ela começa na igreja adventista aos 43 anos de idade, através do meu filho. Eu tinha meu filho Eduardo, inclusive ontem se envolveu num acidente e estava todo mundo tentando evitar de falar para que eu não ficasse preocupado e tirasse a concentração do culto. E até que eu mandei chamar ele, o que eu fiz? Me ajoelhei com a minha esposa. E ele ali, a gente foi orar, louvando a Deus, porque o rapaz que se machucou e ele não foi nada grave. Ficou só os danos materiais. E eu disse para ele ontem, disse, não se preocupe. Parcela lá a moto dele aí de 10 vezes, 15 vezes no cartão e Deus vai ajudar a pagar. Mas não tenha preocupar, vai amanhã para a igreja. Minha esposa hoje está louvando, ela é do Ministério de Louvor. Eu digo, e tu vai louvar, não olhe para isso. Porque se fosse no outro tempo, ia ficar chateado, ia ficar com raiva. Mas não. Quando você está em Cristo, a gente vai passar por essas dificuldades, todo tipo de dificuldade, mas você vai passar em Cristo Jesus. Só disse para ele, você tem que vigiar mais. Você não vigiou. Você sabe que toda vez que eu vou para a missão, o inimigo tenta se levantar contra vocês aí para tentar fazer eu desanimar e voltar logo. Mas não volto, porque eu vim com um propósito. E meu propósito aqui é falar da volta de Jesus para vocês e o poder que Deus tem na nossa vida, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aos 15 anos de idade, meu filho foi convidado para um campeonato de videogame. O pastor do jovem, querendo trazer jovens de fora da igreja, pegou cada um jovem adventista, falou para eles convidar um jovem da escola que não era cristão e que era viciado em videogame. E acabar fazendo um campeonato. Todos os jovens que foram para a igreja, para esse campeonato, permaneceram e estão permanentes até hoje. E esses jovens já se cada vez trazendo outros jovens. A nossa igreja ela é muito forte no evangelismo, ela é muito forte também os missionários, é uma igreja missionária. Todo mundo tem compromisso de ir lá fora, buscar e trazer novas pessoas para conhecer Cristo Jesus. E ali ele começou a se envolver nesse ministério. Depois ele virou desbravador do Espaço Alfa, do qual hoje eu faço parte do grupo desbravador do Espaço Alfa. E aí, naquele envolvimento dele, começou a estudar a Bíblia. O que Deus fez? Tocou o coração dele pelo batismo. Ele quis se batizar, meu filho. Só que tinha uma barreira. Eu era sacerdote de Candomblé e as trevas não se misturam com a luz. Mas ele foi ousado, foi movido pelo Espírito Santo, chegou lá em casa no domingo. Era o único dia que eu ficava na minha casa com a minha família, era domingo. Era o único dia que eu não trabalhava. Sabe por quê? Porque Satanás dizia que o domingo era da minha família, eu tinha que guardar. E que algum empresário fosse me procurar no domingo, ele era amaldiçoado, perdia tudo. Porque ele dá com uma mão e puxa com a outra. Hoje, por quê? Porque tem o dia dele. O dia de Satanás é o domingo. Porque Deus tem um sábado, santificou, Satanás ele vai impor esse. E está perto já, vai virar um dia mundial aí, para todo mundo guardar o domingo. Vocês vão ter que escolher.
vão guardar a criatura, ou vão guardar os mandamentos do Criador. As portas aí, está para acontecer. E ali, ele chegou comigo à tarde e disse: pai, eu queria me batizar. Eu disse: não, você não vai se batizar, não. Você já é batizado na igreja católica, e que eu quisesse te batizar mesmo, eu tinha te levado para a Candomblé de manhã, ou 1 ano e 8 meses, que é hoje que estão fazendo as crianças cedo lá. E eu nunca quis que nem você pisasse, nem você minha esposa, porque lá não é lugar para você, nem lugar para ela. Eu sabia o que eu passei lá, para se formar, para se tornar um líder. Não foi fácil. E eu não queria aquilo para minha família. Eu guardava a minha família sete chaves. Minha família foi destruída, então eu tive a oportunidade de constituir uma família. Eu mantive a minha família sete chaves, não postava em redes sociais nada. Eu estou bem. Hoje eu tenho redes sociais, mas você pode ver só o Instagram para pregar o Evangelho e o YouTube para pregar o Evangelho. Mais nada. Você procurar sobre a minha vida e minha família, você não vai encontrar. A não ser quando eu posto assim na igreja foto. Porque era tão fácil chegar uma foto de uma família dentro de um terreno, tirava das redes sociais, do Facebook, do Instagram. É fácil. Não está em Cristo, vai lá, faz um ritual, o inimigo vai destruir aquela família. Aí eu olhei para minha esposa, meio chateado para ela ter com quem ele anda. Ela disse: ele anda com o pai do Cristo, e a mãe do Cristo são militar, adventista, mas são... E o meu filho, como estava no colégio militar e era amigo do Cristo, aí eu achava que ele levava alguma coisa do colégio. Eu disse para ela: então faz o seguinte, vai lá, vê com quem ele anda e vai lá e tira ele de lá. Mandei minha esposa para a igreja. Eu achava que era para ir todo canto. Mas hoje eu agradeço, mas no dia eu fiquei muito assim. E ela: tá bom, minha Maria, eu vou. Todo sábado ela foi com meu filho para a igreja. Porque quem levava eram os pais do Cristo. Ele ia lá, buscava ele em casa e levava para os eventos que tinha, que o jovem fazia. Toda semana eles criavam um evento diferente. Um dia era basquete, um dia era rodada de pizza. Mas o único objetivo ali, naquele ministério do jovem ali, era sempre resgatar pessoas para Cristo. Não era para fazer coisa porque ele estava fazendo, não. Era só o objetivo de trazer, envolver. Tanto que meu filho aprendeu a tocar violão lá com o ministério, porque todos tocam. Hoje lá preparam as crianças já para tocar desde cedo. Crianças já entram no ministério para ensinar a criança a cantar. São 35 ministérios atuando lá fortemente. Lá tem até ministério Alfa Pet, Alfa Skate, Alfa Patins, Alfa Bike, né? Alfa Running, que é para correr tudo imagina. Mas o objetivo é relacionar com aquelas pessoas de fora para, através desse relacionamento, conduzir ela para esse pequeno grupo e depois, quando ela sentir desejo de conhecer de onde são esse povo, levar ela para a igreja, espaço alfa. Não é chegar lá e vou convidar, não. Primeiro é criar um relacionamento. E ali, minha esposa foi tocada, chegou no culto da igreja, ela chorou do começo ao fim, tocada pelo Ministério de Louvor. Hoje ela faz parte do Ministério de Louvor. Amém. Eu digo que ela virou uma levita. Todas vocês que quiserem cantar, se dedicar para Deus, vocês vão se tornar levita, inclusive as crianças. É só criar um ministério e preparar. Quando menos esperar, estão aqui louvando a Deus. Isso é gratificante. Ver uma criança ou alguém louvando a Deus. Ou pregando a palavra, ou aqui ou lá fora. Aí, pastor, a mensagem que o pastor usou lá, sabe qual foi? Gálatas capítulo 5. Onde os bêbados, os idólatras, os ciumentos, os avarentos, né? Os fofoqueiros, aqueles que fazem contenda, nenhum deles ia dar o reino do céu. Os prostitutos, que é a prostituição. E aí eu estava enquadrado. Os feiticeiros. Meu filho olhou para minha mãe desesperada, para a mãe dele desesperada, e disse assim: mamãe, o papai está enquadrado, ele não vai para o céu. Ela ficou com medo. E ali, aí o que a igreja fez? Acolheu ela naquele dia. O primeiro culto a igreja foi acolhendo. Levaram ela para o PG e foram envolvendo ela no ministério. Ela aceitou estudo bíblico, começou a estudar junto com meu filho. Aí começaram a criar grupo de oração para orar por mim. A igreja formou um grupo de mais de 400 membros. Passaram a orar e jejuar 11 meses, 5 dias. Orando e jejuando. Para que Deus tocasse no meu coração. E eu desafiava a minha esposa, desafiava a Deus, porque eu dizia que nem Deus ia me converter. Isso é uma guerra espiritual. Desafiava mesmo, não conhecia. E ali ela chegou um momento
Ele foi lá de novo e disse: pai, meu filho até hoje, ele deita no meu peito, eu abraço ele que nem criança, até hoje, tem 24 anos. O amor é muito grande. Imagine Deus, o amor dele por nós. E aí, ele pegou, eu estava feliz, deitou no meu peito, aí ele disse: pai, eu quero me batizar, você vai comigo? Eu disse: vou pensar. Aí o demônio do lado já disse: não, você não vai pensar não, diga que não vai. Ele disse: tá bom, não vou não. Obedecer a ordem, manda quem pode, obedece quem tem juízo ali dentro. A minha esposa também, depois ela sentiu o desejo de se batizar. Aí de repente, o pastor disse para ela: vai lá, faz um almoço bem bonito do teu esposo e pede ele em casamento. Eu vivia com a minha esposa 18 anos com ela. Sabe quantas vezes eu falei em 18 anos que eu amava a minha esposa? Nunca. Eu tinha sentimento, eu era sempre fui carinhoso, mas eu nunca fui de falar nada. Eu cheguei a falar com meu filho algumas vezes, eu dizia: meu filho, sabia que teu pai não é gay, mas te amo? Porque eu achava que falar que amar um outro homem não é coisa de homem, né? Eu tinha esse cuidado: meu filho, teu pai não é gay, mas te amo. Mas para minha esposa, passou 18 anos esperando eu abrir a boca para dizer que eu amava ela. Hoje vocês podem olhar para a esposa de vocês e dizer: minha esposa, eu te amo. Marido, homem com a esposa, como Jesus amou a igreja. Não permite que Satanás venha trabalhar na sua família e destruir. E aí ela fez o almoço toda feliz, pastor. Me pediu em casamento. Sabe o que eu fiz? Olhei para ela com uma raiva tão grande e disse: eu não vou casar contigo, porque tu vai para o inferno comigo. Porque eu já sabia Satanás, eu sabia que eu ia para o inferno. Lá é anunciado que ele serve Satanás. E trabalha para ele. Mas é o anjo caído que organiza tudo. Minha esposa chorou muito, passou uma semana chorando. O teto dela ficou tudo escuro, porque não dormia direito. Aí que a minha esposa passou a orar. Começou a fazer jornada de oração. Começou a interceder. A igreja começou a atuar fortemente, apoiando. Depois eles mandaram eu sair de casa, que era para quebrar ela, para ela não ter condições de ir para a igreja. Saí de casa no mesmo dia fiz um ritual, minha esposa perdeu o emprego. A empresa faliu, foi rápido, o negócio quebrou tudo. Mas porque a patroa dela, apesar de ter uma condição financeira muito grande, mas vivia lá no terreno, servia Satanás, pagando oferência para cada vez subir na vida, foi fácil derrubar. Não estava em Cristo Jesus. Minha esposa passou 5 anos desempregada. Depois que eu me converti, eu passei 5 anos pedindo perdão de Deus todos os dias pelo aquele mal que eu fiz contra a minha esposa. Foi uma guerra muito grande. E você vê aqui em Efésios, aqui, versículo 11: revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Sabe por que eu estava lutando? Tratando mal a minha esposa, deixando ela até mesmo sem alimento, sem dinheiro para comprar gasolina, nem a empresa pagou ela, não recebeu. Eu estava lutando contra Jesus. Eu estava lutando contra Deus. Não era contra ela, porque a luta não era contra minha esposa nem meu filho, era contra Deus. Achando que eu estava guerreando com ela, mas porque os Espíritos diziam: ou você vai afastar ela, ou você vai ser destruído. Era uma guerra espiritual muito grande. Você não tem ideia do que eu e minha família passamos. Principalmente minha esposa. Eu fui um instrumento de Satanás para atacar ela, para ofender ela, para chamar nome. Eu era uma pessoa muito estressada, atribulada, com 30 anos, só vivendo atormentado pelaquela legião de demônios que me acompanhava e ficava 24 horas me seguindo. Me acordava, não deixaram eu aprender a ler. Eu tive que aprender a ler depois que eu aceitei Jesus e eu peguei a Bíblia e fui orar. 4 meses de joelho pedindo para o Espírito Santo me ensinar. Aí eu aprendi a ler, porque o Espírito Santo me ensinou a ler na Bíblia. Tudo para não sair dali. Isso é guerra espiritual, irmão. Você não tem ideia. Satanás só vem para matar, roubar e destruir. E mesmo assim ela não pôde se batizar, porque ela não era casada comigo. No dia do batismo do meu filho, eu estava trabalhando no barracão. E de repente o Espírito disseram para mim, eu nem sabia que era o dia do batismo dele. Estava trabalhando e o Espírito disse assim: bora, te levanta, dispensa todo mundo, bora se preparar para uma guerra. Tira a tua roupa e veste vestimenta de guerra. Vesti a vestimenta de guerra. E me preparei com uma legião de demônios para invadir a igreja, para botar toda a igreja em possessão.
fui lá para a igreja. E eu tinha certeza que eu ia botar criança, adulto, principalmente pastor. E depois eu ia ficar o punhal de sacrifício nele, no peito dele, e atravessar o coração dele. Porque eu fui para matar o pastor para não permitir que ele batizasse meu filho. Porque a guerra não é contra o sangue nem a carne, sim contra os principados. Mas por que eu tinha tanta certeza que eu ia botar toda a igreja em possessão? 2 anos antes, estava batendo na porta lá, eu estava no meio do ritual, eu queria entregar um panfleto da igreja, eu disse que não queria e ficaram insistindo. Eu dei um banho num monte de jovens, de pessoas lá com sangue, e mandei todo mundo correr para o punhal de sacrifício e botar para correr. Quando foi à tarde, uma pastora pegou, mandou um recado para um outro rapaz lá que conseguia chegar mais perto de mim, que todo mundo tinha medo, porque você via Satanás, me chamava, eu era conhecido como filho do demônio, desde criança. Olha, filho do demônio, filho do demônio. Vocês imaginem uma criança ouvir isso, todo mundo sendo desprezado. Quando eu ia comprar alguma coisa na rua, as pessoas tinham medo. E aí, ela mandou um recado para mim, que eu fosse homem de verdade, eu fosse lá na igreja dela, que ela ia tirar o demônio que estava comigo. O Espírito disse, pode aceitar, porque os que estão lá dentro da igreja são nossos. Eu disse para ela, para o rapaz, pode dizer para ela que eu vou estar lá. Quando eu cheguei de noite, a igreja estava lotada de gente. A primeira coisa que eu disse para o Espírito que me acompanhava na época, eu dizia, e aí a gente vai trazer os nossos? Ele disse, não, a gente vai usar os nossos daqui. Eu disse, mas está todo mundo em manifestação já, vai entrar em possessão. Ele disse, eu estou te falando, todos são nossos. Eu disse, mas todo mundo está falando de língua, são nossos. Eu não creio em dom de língua. Dom de língua para mim é idioma. Diz este Kamenbeck, Jesus está voltando. É um idioma. A Bíblia fala em Atos, capítulo 2, que cada um entendeu na sua própria língua materna. Idioma, está explicado. Porque Satanás queria esse movimento para enganar muita gente. E eu fui lá, entrei na igreja, botaram uma cadeira bem perto do púlpito, que era aquela barulheira lá. As pessoas, o mesmo movimento que faziam dentro dos terreiros de Candomblé de Umbanda, era o mesmo movimento que os irmãos faziam em manifestação. Já não estava em possessão, mas já estava em manifestação. Só que eu era muito observador e ainda sou até hoje. Tinha 4 em pé no canto ali do púlpito. E nenhum dos 4 não estava em manifestação, mas estava falando em línguas. E eu disse para o Espírito, mas aquele lá não estão em manifestação, mas eles estão falando em língua. Eles eles treinam a língua em casa para falar aqui, que é para dizer que está com o Espírito Santo. Mas eles carregam nós, nosso Espírito. E aí a mulher tentou botar a mão na minha cabeça lá, não aconteceu nada. Mas quando ela botou a mão na minha cabeça, eu disse, agora o show vai começar e sou eu que vou dar o show, não vai ser mais você. Levantei, comecei a invocar os demônios, todo mundo começou a cair dos bancos. Eu olhei para ela e disse, quem é isso? Ela disse, é o Espírito Santo. Então dá teu nome, Espírito Santo. Aí fiz cada um dos demônios dar um nome e toquei o terror ali dentro, usando aqueles demônios. Porque quando eu fui invadir a igreja adventista, eu levei um exército de demônios que mata uma pessoa na hora da possessão, ela infarta. E o objetivo era matar o maior número de pessoas infartadas com aquele demônio. Sabe o que aconteceu lá? Eles foram comigo até o último degrau da igreja, que era um local alugado, um auditório. E quando eu chegar no último degrau, um poder sobrenatural amarrou aquela legião de demônios. Eles mesmos disseram, a gente não pode entrar. Como é que um demônio daquele que andava comigo por mais de 30 anos, eles mesmos entravam em qualquer lugar? E naquele momento foram barrados. Eu não entendi aquela luta naquele momento. Eu não sabia o que era. Mas dentro do Candomblé existe um ditado onde quando você começa, você termina. E eu fui lá para terminar. Abri a bolsa, ajeitei um punhal de sacrifício chamado cutelo, do qual eu manuseava desde os 11 anos de idade. E eu disse, eu vou lá e vou tocar o terror, e vou enfiar o punhal no peito do pastor. E aquele que for chegando perto de mim, eu vou matando. Muito fácil, acostumado manusear, sei os pontos do dia, onde toca com o punhal, a pessoa cai na hora, ali, mortinho, atravessando o coração. E eu entrei com uma raiva tão grande, uma ira, eu digo, eu vou amaldiçoar meu filho, porque o Espírito, você vai lá e amaldiçoa ele. Ele disse, tá bom, eu vou amaldiçoar. Mas eu já estava com a ira do demônio. Então a ira é uma possessão. Você que tem ira, você que é raivoso, você que é genioso, cuidado, que não é o dom do Espírito, mas é o dom de Satanás. Manifestação do demônio na sua vida. Porque quando o Espírito Santo está dentro da sua casa, você não briga com a sua família, você não briga com seus filhos, você não briga com a sua esposa. Mas quando o Espírito de Satanás está atuando na vida de vocês, o que vai acontecer? Você vai brigar, você vai ficar estressado, você vai inventar desculpa, vai ter conflito espiritual.
Quando Deus quer te levar para a igreja, o inimigo vai botar dificuldade para você não ir, vai inventar desculpa para não vir na casa de Deus, para que receba o alimento do Espírito Santo através da mensagem que o pastor vai deixar para vocês. E aí eu entrei naquele corredor ali, entrei o primeiro, entrei o segundo. Quando eu abri a porta, sabe o que aconteceu? Senti um poder sobrenatural. Eu nunca tinha sentido aquele poder. Eu tinha conhecido todos os tipos de poder das trevas, de manifestação, todos, desde os 11 anos. Mas aquele poder que me trouxe paz naquele dia. Eu nunca tinha tido paz, eu era um homem de guerra. É aquele poder que trouxe paz, me deixou calmo e manso. Eu já fiquei com medo, eu ficava olhando, procurando aquela força e eu não sabia de onde vinha. E eu disse, eu vou lutar mais contra isso não, sei o que é. Barrou aquela legião de demônio que estava comigo. E eu quis recuar. Pela primeira vez, eu quis recuar. Sabe o que aconteceu? Veio um irmão lá, um diácono da igreja chamado irmão Roberto. Ele chegou lá e disse, irmão Eduardo, né? Me chamou de irmão Eduardo, era o primeiro a ser furado com punhal de sacrifício. Ele disse, irmão Eduardo, estou muito feliz. A alegria dele, assim, com toda aquela vestimenta de guerra. Ele disse assim, irmão Eduardo, estou muito feliz porque você veio para o batismo do teu filho e me deu um abraço. Eu nunca recebi um abraço desde criança, desde que eu fui para o terreiro. Ninguém me abraçava, não deixava ninguém me tocar. Só a minha esposa e meu filho. Ninguém me tocava, eu era muito arisco, muito desconfiado. E de repente aquele homem chega e me dá um abraço, eu me senti constrangido ali por aquele abraço. E um abraço sincero, e me abraçou assim, eu me sentia acolhido, mas só que eu não quis ser mostrar que eu estava acolhido. E ele disse, não, eu vou te levar para te ver o teu filho, tá, vai se batizar agora, só sorridente. E saiu me arrastando no corredor. Quando eu fui passando no meio do corredor, eu olhava para um lado, olhava para o outro, pedi para alguém se levantar, eu mato. Já na minha mente. Mas o Espírito Santo já tinha me trazendo paz naquele dia. E eu me senti feliz, comecei a sorrir. Eu não era de sorrir, era muito fechado. Não era de conversar, era muito, sabe, você não sabe o que é ser criado no lugar onde você não pode ter contato com ninguém. As pessoas iam lá porque pagavam, ia lá, falava normal, mas de repente o meu filho vira com o pastor e ele olha para o pastor e diz, pastor, meu pai veio. O pastor ficou apavorado. O olhar do pastor era o semblante dele. E ele disse, eu quero falar com meu pai agora. E o pastor, não. Já virou de costas para mim. Aí o pessoal começaram a louvar. E eu fiquei na beira do tanque. Na hora que eu fui passando, uma coisa que eu não entendi naquele momento. As pessoas olhavam para mim, baixavam a cabeça e fechavam o olho. Aquilo ali para mim, eu não entendi aquilo. Eu achei aquilo muito estranho. Depois que eu me converti, eu vim entender que as pessoas estavam orando e intercedendo naquele momento, porque estava tendo um grande conflito espiritual. Tinha uma irmã que tinha sido convidada para um batismo do sobrinho dela. Ela estava com toda a família. Hoje está toda a família lá na igreja. Se batizaram. Ela olhou para mim toda sorridente. Ela falou bem alto assim, olha, eu gostei dessa igreja, dá até pai de santo. Eu não esqueci mais isso. Cheguei lá, na beira do tanque. Quando meu filho foi sepultado nas águas, morreu para aquela velha vida e nasceu para a nova vida em Cristo Jesus, ele pediu o microfone, deram o microfone para ele e disse, eu agradeço a todo mundo que está aqui, mas disse, pai, independente da religião, eu te amo muito. Começou a chorar e me abraçou. Era o momento de amaldiçoar meu filho. Eu queria que o irmão tocasse um vídeo, quando chegar no trecho eu pus, só para vocês verem ele falando, o vídeo original. Mas aí vocês também vão ver a minha esposa testemunhando, meu filho. Como nós não estamos aqui, esse vídeo foi feito pela União, justamente para me acompanhar, quando a minha esposa e meu filho não podem me acompanhar. O Candomblé eu fui iniciado aos 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade, eu fazia ritual. A minha vida era de aprender como dominar, né? E aprender diretamente. Então, não só pela mãe de santo, mas sim pelos espíritos, que eram os professores ali, né? Tanto que aos 13 anos de idade eu já era sacerdote de uma casa de Exu, né? Já comandava uma casa de Exu e todos os sacrifícios naquele terreiro eram comandados já por mim aos 13 anos de idade. Eu me envolvia com as pessoas, mas não tinha compromisso com nada, porque meu compromisso era só com aquilo que eu estava sendo preparado para aquilo, né? Então, quando eu conheci a minha esposa, e ela veio descobrir muito tempo depois, acho que quando ela estava grávida, né? Não tinha discriminação nenhuma com a religião dele, até porque eu até estava acreditando naquilo que ele também, que ele tinha fé nele. Só que eu mantive ela e meu filho todos
esses anos afastados dali, porque eu sabia que ali não era o lugar para eles. O primeiro relato que eu soube é que ele tinha envolvido num grupo de jovens. Tudo começou com o meu amigo Clifferson. Ele perguntou, né, se eu gostaria de participar do pequeno grupo. Aí ele falou que ia ser um pequeno grupo de videogame. E aquele contato ali com as pessoas cristãs foi assim algo diferente para mim. Eu passei 3 meses frequentando o pequeno grupo e depois de 3 meses eu comecei. Ele me chamou para conhecer o Espaço Alfa. O Petros e a Suzane começaram a conversar comigo, falaram que eles estavam com o projeto de criar o Clube de Desbravadores lá no Espaço Alfa. E eles viram que eu era uma pessoa com potencial. Eu vi que o Ministério do Desbravadores também seria importante para mim nesse aspecto. Quando eu fui descobrir que era um grupo da igreja, já estava aí em cima quando ele tomou a decisão de se batizar. Foi um dos períodos mais difíceis que nós passamos aqui em casa. E ali começou o grande conflito aqui dentro de casa, de religião, porque eu não aceitava. Depois que a minha mãe foi e viu aquilo tudo, ela ficou impressionada com tudo. Ela começou a mexer muito comigo. E eu me emocionei muito ouvindo aqueles louvores, né? Falando só de Deus, né? E desde aquele dia ela passou a ir para o Espaço Alfa, a frequentar a igreja. Os espíritos diziam que ali era a minha destruição, então eu tinha que contra-atacar. E desde o começo ao fim eu entrei em guerra com a minha família. Tratei mal, desprezei mesmo e o único propósito era que ele desistisse. Tendo conhecimento da palavra, vendo tudo, a comparação que o inimigo faz com a história de Cristo, né? E aquilo tudo para mim se tornou abominável para mim também, né? Como é que ia ser, né? Daquele dia em diante. Porque eu sabia que era tipo assim, como se ele tivesse criado um ódio por mim. Mas tudo que eu fazia se voltava ao contrário, porque aí a gente se fortalecia, né, na fé. Eu cheguei a convidar meu pai umas 2 vezes para ir para o batismo. E ele falou, primeiro ele falou que ele ia pensar, e depois ele falou que ele não ia mais. No momento do batismo, eu estava trabalhando, né? E de repente os espíritos mandaram dispensar todo mundo, que eu tinha que me preparar para uma guerra. E eles já estavam tudo se posicionado, mandaram me arrumar com aquela roupona que eu sempre vestia de candomblessista. E eu fui para a igreja para invadir a igreja, para colocar cada um daqueles irmãos, inclusive o pastor em processão, para que o batismo não acontecesse. Mas ao chegar na porta da igreja, os espíritos, pela primeira vez, durante todos aqueles mais de 30 anos que eu vinha servindo a eles pararam e disseram que não podiam entrar. Eu acabei entrando sozinho para terminar e acabar com o batismo. De repente, quando o Eduardo entra do banho batismal, né, que ele entra, no momento mesmo, o Eduardo entra, né, na igreja, vestido daquela maneira. E quando eu vi aquilo ali, para mim foi bem conflitante. Eu confesso que foi um misto de emoção muito grande. A gente já tinha a noção de que se ele fosse, ele iria daquele jeito que ocorreria um grande conflito espiritual ali. Eu sabia que não ia ser um momento fácil. Só quando eu atravessei a primeira porta e atravessei a segunda, eu senti um poder sobrenatural ali que eu nunca tinha sentido na minha vida durante todos esses anos, né? E me deixou calmo. E naquele momento eu entendi que eu não podia lutar com aquela força sobrenatural. Eu não sabia o que era, mas também não podia lutar. Porque ela já tinha barrado aquele exército de espíritos que estava do lado de fora, né? E naquele momento eu entendi que a única coisa que eu podia fazer era abençoar meu filho. E naquele momento que ele morreu ali, foi sepultado nas águas, e quando ele voltou para uma nova vida em Cristo Jesus, ele pegou o microfone e agradeceu a todo mundo que estava presente e olhou para mim, dentro dos meus olhos, e disse: Pai, independente da religião, Pai,
independente da religião. Eu te amo muito, Pai. Uma palavra muito forte, né? Pai, eu te amo, né? Eu sempre cuidei dele, sempre tratei ele com carinho, sempre mantive afastado de tudo. Foi muito maravilhoso. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus. Eu ainda não tinha consciência. Fui ter consciência já depois de alguns meses. Com todo o contexto espiritual que ocorreu dentro da minha família. Depois de 4 dias que ele estava batizado, os Espíritos passaram uma ordem para que eu matasse, executasse meu filho e minha esposa. E eu não aceitei naquele momento. Eles então abandonaram sua família de vez. E no outro dia eu abandonei a família. Eles mandaram ele escolher 5 cidades. Esse vídeo eu passei para o irmão André, está em português, espanhol e inglês, com a ajuda dos irmãos adventistas que fizeram a tradução. Aí ele vai compartilhar aqui na igreja. Vocês viram o conflito? Depois que ele disse, pai, independente da religião, eu te amo muito, eu era para ter amaldiçoado meu filho, eu tive a oportunidade. Mas ali não era mais um sacerdote, ali era um pai que amava o filho. Sempre cuidou dele com tanto amor e tanto carinho. E cuida até hoje. O mais importante para mim é a minha família. É ela que eu vou apresentar no céu. Eu sempre falo para todo mundo. É a minha família que eu vou apresentar. Meu filho e minha esposa. E aí eu achei que logo em seguida eu saí. Porque eu achava que eu estava mais segura do lado de fora. Não dentro da igreja. Quando eu saí do portão do lado de fora, correu um monte de aventureiro atrás de mim. Não tinha nenhum adulto. Por que os pais permitiram que aquelas crianças corressem atrás de mim? E ainda tinha um que correu com uma cadeira na cabeça de plástico. Tio, senta aqui, que a gente quer conversar contigo. Eu sempre gostei de criança. Quando eu era criança, ninguém me ouvia. Às vezes as crianças querem falar com o pai, querem falar com a mãe. E o que o pai faz? Menino, estou ocupado. Menino, eu tenho coisa para fazer. Menino, pega o celular, pega o computador, pega o notebook, pega o tablet, assiste um desenho. Por que vocês não conversam com o filho de vocês? Hoje, desde meu filho até hoje, eu converso com ele como se fosse uma criança. Escuto. E eu escuto qualquer criança. Eu paro e vou escutar. Porque ninguém me escutava. E hoje, a pressa, trabalho, buscando Deus do dinheiro, esquece da família. E Satanás vai entrando. Vai levando os filhos para as drogas, as filhas para a prostituição, bebedice. Cuidado, nenhum deles vai herdar o reino do céu. A gente tem que cuidar da família. A família é mais importante. Ela é constituída por Deus. Por isso que Satanás quer destruir. Aí as crianças chegou lá e botaram na cadeira, me intimaram e uma perguntar, tio, por que você usa esse chapéu? A outra, tio, por que tu está com esse colar? Meu amigo, criança interrogando. É pior do que a Polícia Federal. Nunca fui, mas deve ser assim o negócio. E eu querendo responder, só que tem coisas que eu não respondo. Aí chegou lá um do Ministério da Informação. Vocês sabem o que é o Ministério da Informação da igreja? Ministério da Fofoca. Isso tem que acabar. Porque não vai herdar o reino do céu também. Só que aquele do Ministério da Informação, chegou lá e disse, tio, o senhor sabia que a igreja toda está orando pelo senhor? Tio, você sabia que meu pai está orando por ti, minha mãe, minha avó, e foi dando nome às crianças, tudo. Meu pai também, as crianças, eu também, tio, eu oro por ti. Outra criança, tio, a nossa família dobra o joelho de madrugada, 3 horas, outra... E tem uma escala de horário, tudo aquilo que eu soube foi pela boca daquelas crianças. E aí eu fiquei tão impactado com aquilo que as crianças falaram para mim. E depois que terminou o batismo, acabei indo embora para casa. Fui para o terreiro, não tinha mais nada, e voltei para casa. Domingo eu não trabalhava, fui para o batismo, na segunda não tinha nada, e vou tirar férias. Nunca tinha tirado férias de demônio. Depois de 4 dias, foram lá e deram uma ordem para matar meu filho e minha esposa. Eu disse, não vou matar. Por que eu tenho que matar meu filho e minha esposa? Só porque minha esposa ora por mim, só porque meu filho ora por mim, só porque tem uma igreja de Joana. Todas essas palavras que eu usei, eram as palavras das crianças. Hoje, depois que eu me converti, que eu vim entender porque Deus permitiu que aquelas crianças me pegassem lá. Porque eu ia usar essas palavras que o Espírito Santo ia botar na minha mente para que eu pudesse confrontar Satanás ali naquele momento, pelos demônios. Aí ele disse, então faz o seguinte, já que tu não quer matar, abandona a tua família de vez. Aí no outro dia saí de casa, abandonei minha família. Era para ter ido para outra cidade, onde tinha formado outros líderes. Cheguei lá,
para passar, não tinha passagem para nenhuma daquelas cidades. E Deus pegou e me levou para uma outra cidade. Cheguei lá, fiquei numa casa só de evangélico. Meus parentes da família do meu pai e meu tio, onde eu fiquei, era pastor. Olha o que Deus fez. E ali eu falei para ele lá numa reunião que aquele que pegasse a Bíblia, eu ia apanhar ele a Bíblia. Eu era muito enfesado, você não tem ideia. Um homem pavio curto mesmo, assim, desafiava qualquer, e amaldiçoava. Eu tinha um negócio de dizer, compra teu caixão, vou destruir tua família. E era rápido as coisas aconteciam, nem precisava fazer nada, porque o demônio já estava destruindo. Na primeira semana que eu estive lá, meu tio falou sobre a história do endemoniado. Ele disse, você sabia que Jesus tira demônio? Eu disse, eu também tiro e coloco, isso é fácil. Mas ele tirou, passou por uma manada de porco. Eu disse, é mais difícil, porque eu nunca fiz isso. Né? Aí ele começou a contar a história daquele endemoniado para mim, sem pegar a Bíblia. E aquilo eu baixava a cabeça de enquanto não estava querendo ouvir, mas como falar de demônio era o que eu gostava, era acostumado a ouvir desde criança sobre aquilo, conversar com o Espírito. Aí depois, na outra semana, ele pegou, eu chateado no telefone, parei de novo, ele fez fazer um negócio para comer, numa mesa lá, e de repente, quando eu sentei na mesa, ele olhou para mim dentro dos meus olhos e viu que eu estava muito chateado naquele dia. Ele disse, meu filho, você sabia que Satanás matou o filho de Jó? Por isso que eu entrei na história de Jó. E ali ele começou a contar a história de Jó e eu sofri a dor daquele pai. Imaginava, na minha mente passava, eu imaginando meu filho morto no caixão, a minha esposa morta. Poxa, eu não falava para minha esposa que eu amava, mas eu tinha um carinho muito grande por ela. Só fazia falar, mas eu demonstrava, sempre fui carinhoso, sempre cuidadoso. E ali, quando ele terminou de contar aquela história, eu enxuguei as lágrimas e disse, tio, eu estou retornando para Manaus amanhã. Satanás me usou para destruir várias famílias anos e anos, por mais de 30 anos. Agora ele me usou para destruir minha família, mas agora eu vou lá, voltar para Manaus, vou tomar minha família de volta, vou tomar minha posse de volta, disse para ele. E vou me desfazer de tudo terreno naquele terreiro, quando não tiver mais nada. Eu vou para a igreja conhecer esse Deus que eu não conheço. Eu falei, vem assim pro meu tio. Eu digo, mas só tem uma coisa. Ele disse, o quê, meu filho? Ore por mim. Foi a primeira vez que eu pedi oração. Amém. Eu disse assim, porque eu não vou durar nem 16 dias vivo. Vão me executar. Ele disse, não, agora tu está na mão de Deus. Tu passou para o lado certo. E a igreja vai orar. E eu voltei para Manaus. Cheguei lá. Isso durou 16 dias. Do dia que eu invadi a igreja, o dia que eu cheguei em casa de novo. Cheguei em casa, minha esposa foi lá me pegar no barco. Eu cheguei em casa e disse para ela, minha esposa, eu vou aceitar o teu Jesus, eu vou aceitar o teu Deus. Ela começou a chorar, se abraçou assim de joelho entre minhas pernas e chorava e falava, louvava a Deus, orava. Eu não entendia que tudo para mim era novo aquilo, né? Aí ela olhou para mim assim com o olho regalado, ela disse, meu esposo, eu não acredito. Eu digo, acredito, eu vou casar contigo, manda lá ver esse negócio, que eu não entendo negócio de casamento, vai lá, resolve tudo, aí tu te batiza. Ela disse, então me belisca, eu belisquei ela. Ela chorou de novo, ela disse, meu marido, eu não acredito, me belisca. Tá bom, beliscava ela devagar. Na terceira vez que ela perguntou, já fiquei logo enfesado. Eu digo, tá bom, eu vou casar contigo. E disse que ela com o corpo, que foi hematoma de 1 mês. Também não pediu mais. Aí eu disse, chame lá o pastor, que eu vou aceitar esse teu Deus aí hoje. À noite botaram um monte de mesa lá, as cadeiras em volta, assim, mas atrás, e o pastor fez um apelo para mim ali. Eu aceitei o Jesus como meu único Senhor e Salvador. Amém. Ali foi a primeira vez que eu dobrei o joelho para Deus, porque Satanás a gente não dobra o joelho, a gente deita a cabeça para ele. Mas para Deus não, a gente dobra para adorar esse Deus todo-poderoso e maravilhoso. E ali, quando eu terminei de aceitar Jesus, o pastor, o que ele fez? Puxou Levítico 11 para mim. Eu não sabia nem o que era Levítico 11. E ele disse, Eduardo, eu sei que tu gosta muito de porco frito. Eu comia porco frito todos os dias, ali no café da manhã. Minha comida preferida era porco frito, com limão, farinha e pimenta. E Coca-Cola. Porco, o coração do porco é a sobremesa de Satanás. Por isso que Deus abomina, mas com Satanás é a sobremesa, é a cereja do bolo, no sacrifício. E ali, ele disse para mim, tu come porco? Eu digo, come. Ele disse, mas tá. Eu digo, tá na Bíblia. Eu olhei para ele bem sério, assim, que era sempre assim, meio rapidinho, mudava o temperamento. Ele disse, tá. E todo tempo sorridente.
Eu digo, então tá, a partir de hoje eu não vou comer porco. Mas tu come peixe liso. Eu digo, tá na Bíblia? Então, não vou deixar. E eu fui tirando. Ele falou, tu come tracajá? Eu digo, rapaz, minha esposa deu a ficha corrida. Só pode. Ele sabia tudo o que eu comia, né? E ele só sorria, tá bom. O que tiver escrito eu deixo, mas o que não tiver escrito eu não deixo. Aí quando terminou outro dia, eu digo, então tá, a partir de hoje eu sou, o que é isso aí? Esse Levítico 11. A partir de hoje eu sou Levítico 11. Não como mais nada. E virei Levítico 11. Não toquei mais nada daquilo, no dia que eu aceitei Jesus. Aí ele disse assim, mas tu é viciado em Coca-Cola, tu não bebe, Eduardo, água, tu só toma Coca-Cola. Eu digo, não está escrito, e não vou deixar. Já olhei para ele assim, falando bravo, na frente de todo mundo, porque eu era assim, meu filho. Ele deu um sorriso para mim, abriu a bolsa, puxou um livro, Ciência do Bom Viver. E ele começou a me explicar ali a importância de eu deixar de tomar Coca-Cola. Ele disse, tá bom, pastor, eu entendi. A partir de hoje eu não tomo Coca-Cola, nem café, acabou. E deixei. Passei 21 dias com a abstinência da Coca-Cola, estressado e mal-humorado. Se alguém passasse perto de mim, dava vontade de voar e matar. Tirar logo a cabeça e de raiar. Pensava logo assim, no ritual. Foi fácil. Aí eu disse, pastor, só tem um detalhe, eu não vou para a igreja com vocês. Isso foi na sexta. Eu não vou para a igreja amanhã. Ele disse, por quê, irmão Eduardo? Eu digo, porque não tem como servir dois senhores. Eu ir para a igreja de manhã e à tarde eu vou ter que estar no terreiro trabalhando para levantar recurso para desmontar toda aquela estrutura. Mas eu quero que vocês orem por mim, porque eu vou desfazer aquilo. Quando não tiver mais nada lá dentro, eu tirar tudo, é aí que eu vou para a igreja. Eu passei 30 dias tirando toda aquela estrutura. Na sexta-feira, e no sábado eu já ia, uma semana antes, os demônios queimaram a minha roupa tudinho, em possessão, para não ter roupa para ir para a igreja. Eu também queimei a dele com raiva. E ainda estava lá. E ali, quando terminou, o PG estava na minha casa, todos os irmãos de oração estavam na minha casa, inclusive com o pastor. Quando eu peguei o carro, que eu estava indo para casa, os demônios apareceram dentro do carro com uma cruz cheia de lama e disse, agora a gente vai te matar. Só que existe lá, a gente tem direito ao último pedido, na hora da morte. E eu me reivindiquei aquele último pedido. Disse, tá bom então, posso fazer o último pedido? Ele pode. Foi a primeira vez que eu falei na minha vida. Eu disse, Jesus, senta do meu lado, me leva para casa. Você não tem ideia do que é uma guerra das trevas. Você não tem. Aí eu liguei para o pastor e eu fui bem devagarzinho. Eu cheguei em casa. Fui para a igreja. Entrei no sábado, como adventista do 7º dia, guardando já o sábado. Passei 30 anos guardando domingo. Foi fácil guardar o sábado. Só que eu tive que passar 2 anos guardando o sábado para entender que eu não guardava por disciplina. Eu passei a entender que guardar o sábado é por amor. Amém. Vocês abrem a Bíblia de vocês aqui em João capítulo 15. Vocês vão entender. Quando eu vi esse versículo, 2 anos, aí que eu fui entender que eu não tinha que guardar o sábado por disciplina, mas sim por amor. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Para guardar o mandamento dele tem que ter o quê? Amor. Aí você vai aqui no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que é a manifestação do Espírito Santo? É mudar a nossa vida radical. E a gente tem que permitir que ele faça mudança na nossa vida. Aí eu fui para a igreja. Comecei a estudar a Bíblia. Passei 1 ano estudando a Bíblia. Todos os dias o Espírito aparecia e dizia que ia matar minha esposa e meu filho. Sabe o que eu fazia? Pegava a Bíblia e corria para o quarto, botava na minha cabeça e me ajoelhava. Pedia, pelo amor de Deus, que eu não entrasse em possessão. Minha esposa já trancava o quarto, meu filho, e a gente colocava Castelo Forte. Tinha um gravador lá na sala, tinha um no quarto de hóspede, tinha um no nosso quarto. A gente encheu foi tudo gravado, pendrive. O Castelo Forte 60 vezes multiplicado, todos os pendrive, porque não dava tempo para correr com um carro, corria e ligava o Castelo Forte. Eles têm raiva dessa música, até hoje não entendi porque ele tem tanta raiva dessa música. E eu clamava, porque eu não queria entrar em possessão, porque eles iam matar. Por isso que muita gente mata sua esposa, pai mata filho, filha mata pai, porque está em possessão. Sai da manifestação e entra na possessão.
e depois não lembra. Eu não lembro, por que eu fiz isso? Porque você está servindo de instrumento na mão de Satanás. Foi um ano de guerra. Faltando 15 dias para o meu batismo. Eu entrei numa possessão e espelaram minha cabeça. Eu em possessão, com a faca. Ficou com a cabeça toda machucada. Foi uma possessão que eu nunca tinha sentido, nunca tinha passado. Eu fiquei como se um caminhão tivesse me atropelado. Eu não consegui nem ir para a igreja, eu não conseguia respirar com dor no corpo. Parecia que eu tinha apanhado um pedaço de pau. E eles disseram, você não vai mais, você não vai se batizar, porque a gente vai te matar lá dentro da igreja, mas não vai deixar tu entrar no tanque batismal. Eu perguntava dos pastores, mas por que eles querem pedir meu batismo? Porque eu já aceitei Jesus. Por que eles querem pedir o batismo? Porque o batismo tem poder. Abre aqui em João, depois que eu me batizei, que eu me entendi a importância do batismo. João capítulo 3, verso 3. Hoje vocês vão entender o poder do batismo. E muita gente, o que Satanás quer? Ele quer que as pessoas não tomem decisão pelo batismo. Porque é no batismo que você é sepultado nas águas. É no batismo que você morre em Cristo Jesus. É no batismo que Deus perdoa teus pecados e joga nas profundezas do mar. Esse pecado vai ser imputado na corte de Satanás no final. E ele não quer. É no batismo quando você volta, que o seu nome é escrito no livro da vida. Você é registrado e autenticado pelo sangue do Cordeiro, como filho de Deus. Batismo é uma porta de entrada para o céu. Aleluia. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver. A palavra ver é bem clara. Não pode ver o reino do céu. Se você não for batizado, sepultado nas águas, você não vai ver o reino do céu. Muita gente até aceita Jesus, mas depois esquece de Jesus. Jesus, Deus é para toda a eternidade. Porque Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí Nicodemo questionou com Jesus, aí no versículo 5, Jesus responde, em verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. A palavra entrar, aí, no reino do céu. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Olha a importância do batismo. Raspou minha cabeça. O que fiz? O pastor, depois que, no sábado, ele foi lá em casa com todos os anciãos de água, botaram no joelho, horário, eu já tinha desistido do batismo, porque eu achava que eu não ia sair vivo daquilo. Um conflito, tudinho para impedir o batismo, para fazer o estudo bíblico, provavelmente o estudo da morte. A moça que dá estudo da morte quase morreu, porque ela estava dando estudo. Eu não queria mais dar estudo. Mas a obra não era dela, era de Deus. A irmã Célia. E ali, depois eu peguei e decidi me batizar. Os irmãos rasparam a cabeça de trás da igreja, 12 irmãos rasparam a cabeça, e eu pedi para ir lá, porque eu estava com a cabeça raspada, e raspar a cabeça do jeito que for raspada é submissão ao orixá. E você é meu e você vai continuar sendo meu. Aí eu estava muito abatido naquele dia. E eu vi os irmãos de cabeça raspada, eu fui lá e contei, tinha 12, a voz vinha na minha mente e dizia, assim como eu cuidei dos 2 apóstolos, Eduardo, eu vou cuidar de ti. E ali, naquele momento, eu tomei a decisão, passei a jejuar. Eu não tinha costume de jejuar. Eu passei a jejuar naquele dia. Em média, 18 horas por dia. Mas quando chegou no outro domingo, eu disse, agora eu vou jejuar, só vou botar comida só vou me alimentar quando eu me batizar. Eu passei uma semana e um domingo de manhã cedo até o outro domingo, meia-noite, quando eu cheguei em casa, que eu fui poder comer. Só bebendo água. Sabe por quê? Porque eu sabia que eles iam me matar lá na igreja. E eu tinha que jejuar. Tinha que fazer a minha parte. Deus disse, te esforça que eu te ajudarei. Foi uma guerra muito grande. Chegou o dia do meu batismo. O rapaz foi lá para me matar com punhal e sacrifício dentro de uma quadrenal. Quando o pessoal perceberam, tentaram me tirar de lá, ele voou para tentar ficar o punhal no meu peito. O que aconteceu? Ele entrou em possessão. Cheio de pastor. E a mão dele foi sozinha para trás, sem ninguém segurar. E quando a mão dele bateu atrás, ele foi como se alguém tivesse empurrado ele. Ele caiu 4 lances de escada abaixo. E seguraram ele, os pastores tomaram o punhal e foram trancar ele numa sala. Foi mais de 30 pastores lá, legião de demônio. Mais de meia hora ali. E a quadrenal lá,
acontecer normalmente. Só chamava aqueles pastores que estavam mais perto, pastor de oração mesmo, né? E os outros para não incomodar. E me trancaram. Fiquei mais de 1 hora de joelho lá. Foi a primeira vez que eu fiquei mais de 1 hora de joelho. Eu não tinha costume, tudo era novo ainda para mim. Aí depois saí para o tanque batismal. E quando eu me batizei, terminei o batismo, tudinho, toda a coisa, fui para casa. Foi a primeira noite que eu dormi em paz. Você não tem ideia. Eu não vi mais espírito, eu não vi mais voz, não conversei, acabou, cessou tudo. Por isso que eu creio no poder do batismo. Então, estou aqui para fazer um apelo, né? Marido, esposa, convidados, aceite Jesus como teu único Senhor e Salvador. Aceite tudo bíblico. Você que está assistindo aí, aceite o Senhor. Diga assim para você mesmo: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, para que o universo veja que você tomou a decisão e passou para o lado certo. Sai de cima do muro. Aceite estudo bíblico. Entre em contato aí, pede com o irmão André. Ele vai direcionar para estudo bíblico. E vocês também, irmão, ofereça estudo bíblico, porque conhecereis a verdade vos libertará. Você que está tomando a decisão pelo batismo, tome. Você que está afastado da igreja, acha que ainda não é a hora de voltar, acabou suas férias, volte. Jesus está voltando. Eu estou aqui fazendo um apelo do fundo do meu coração, rasgando meu coração e clamando para que você tome essa decisão. Estude, se capacite. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse: toda autoridade foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando. O que é fazer discípulo? É ensinar, capacitar outras pessoas para que elas possam sair pregando e anunciando. Porque quem ama Jesus e quer que Jesus volte, ele vai sair para anunciar. Já faz um bom tempo. 1 mês depois que eu aceitei Jesus, saí para testemunhar, nunca mais parei. Andando pelo Brasil todo testemunhando. E não é só dentro da igreja, não é só no evangelismo. Eu vivo nas ruas pregando o evangelho. Hoje eu uso o megafone. Eu sou conhecido lá no estado do Amazonas como o homem do Apocalipse. Anunciou as 3 mensagens angélicas. E já foi nessa caminhada, foram mais de 4.000 pessoas que aceitaram Jesus. Tenho acompanhado vários batismos. Ano passado, uma mãe chegou lá e pediu, pelo amor de Deus, que eu fizesse amizade com o filho dela. O filho dela era ateu. Passei 1 ano criando relacionamento, me envolvi com os irmãos, levei para a missão. 3 meses atrás, ele quis se batizar. Sabe o que aconteceu? Levaram a mãe dele. Hoje, ele se batizou lá na missão, na Guiana Inglesa. Ele não é mais ateu, agora ele é um adventista do 7º dia. Até mostrei para o irmão André, mostrei para a irmã. Você não sabe, de manhã eu chorei muito por causa disso. Porque a gente fica alegre pelo pecador que se arrepende. É isso que eu tenho desejo, é de gritar aos 4 ventos. É por isso que eu sou chamado de louco, o homem da trombeta, o homem é louco. Eu ligo uma sirene lá no megafone, que é 75 megabytes. Eu ligo uma sirene de polícia lá, todo mundo sai correndo, pensando, até ladrão foge, pensando que é a polícia. Quando todo mundo direciona para mim, eu começo a anunciar: vi um anjo voando para o meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Deus fez comigo depois que eu me batizei? Vocês vão ver o antes. Mostra aí. E vocês vão ver o depois. Esse é o ministério de Deus que eu só trabalho. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aí era o terreiro, eram os filhos que viraram as costas, mas só lá em Manaus já 8 aceitaram Jesus. Aí virou uma igreja, eu doei para a igreja. Foi construída uma igreja no lugar que era as trevas, virou a luz. Eu não estava lá, porque eu estava em São Paulo testemunhando, buscando alma para Cristo. Eu sou uma ovelha em busca de outra ovelha. Amém. Minha esposa testemunhando, porque eu não estava presente. Olha, deu mais de 200 pessoas que queriam me ver lá, mas eu digo, ele está fazendo a obra de Deus. Sabe por que eu estou com braços abertos? Porque eu estou livre. Eu era aprisionado. Aí foi o dia do meu batismo, casamento com a minha esposa, minha família, que Deus me deu, ela que eu vou apresentar no céu. Virei desbravador, a cuidar das crianças e pescar, desbravador e aventureiro. Onde eu vou passando, eu vou entregando. Minha esposa virou meio de oração. Lutou tanto para se batizar, mas se batizou. Essa é a minha família que eu vou apresentar para Jesus nas nuvens do céu. Está aqui, Senhor. Minha esposa virou levita, canta. Meu filho aprendeu a tocar, faz parte de vários ministérios.
A gente trabalha intensamente para Deus. A gente caminha aí, foi 7 quilômetros andando na lama para pregar o evangelho em uma comunidade. Ó, Sávio. Descalço, pastor Sávio, aí eu careca já depois. Essa minha sobrinha já é aventureira, já levou minha mãe. Minha mãe está fazendo estudo bíblico. Eu tenho fé em Deus, que até dezembro ela se batiza. Um alcoólatra, levei ele comigo para a missão. 4 meses viajando, se batizou, está lá, firme e forte. Demoniado, se libertou. Só via acorrentada, legião de demônio. Se batizou também, o pastor batizou ele. São pessoas que eu vou fazendo apelo e vou acompanhando batismo depois. Foram vários batismos. Esse é o ministério que Deus botou no meu coração. É aí que eu sou conhecido, o homem da trombeta. Leva aí pessoas, crianças, para ter experiência com missionário. Deus já levou para vários lugares para testemunhar. E aonde Deus me chama, eu vou. Um dia eu estou aqui, um dia eu estou na beira do rio, pegando ferrado de Carapanã, caindo no lago, com medo de cobra. Já passei situação difícil. Esse é outro ministério que Deus botou no meu coração. Eu sonhei. Ele disse, vai para a rua, Eduardo, pregar que meu povo está na rua. 3 vezes. E eu aprendi a fazer prótese. Hoje eu faço prótese na missão e para morador de rua, nas igrejas, eu vou pregar. Minha felicidade é ver alguém banguela. Você não tem ideia. Faço, enquanto eu estou fazendo, eu estou pregando o evangelho, faço apelo e vou entregando ele. E por onde vai, esse evangelho tem que ser pregado. E a pessoa tem que falar com amor. Se dedicar é dedicação. Hoje eu dedico meu coração 100% pedindo para Deus. Todo dia, Senhor, não deixa o inimigo atrapalhar. Envolvo os aventureiros, o desbravador. Olha aí. Ela aceitou ir para o abrigo, só que não tem abrigo para dependente químico mulher. Eu já estou orando para Deus abrir um espaço em algum lugar, eu não sei aonde, mas Deus vai mostrar. E vai ser fundado um grupo. Amém, Senhor. Um local para abrigar dependente químico mulher. E o nome desse abrigo vai ser Tainá, é o nome dessa moradora de rua. Aí eu fazendo na Guiana Inglesa, onde estão hoje. Eu gosto de ver isso. Porque o antes e o depois. E as pessoas vão louvando, porque enquanto eu estou fazendo, eu estou falando de Jesus. Aí ele fala inglês. Eu ando com o tradutor. Está aí o de 11 anos, meu tradutor. Essa criança aí de 11 anos. Meu filho na missão. Hoje eu vivo isso. Eu sou um missionário de tempo integral. Vivo pela fé. Pela fé, sustento minha família. Pela fé, mantenho meu filho. Mas esse é meu serviço que Deus botou no meu coração. O ministério dele. E eu estou participando de tudo. Tem gente que põe desculpa para não ir ajudar o pastor no evangelismo. Tem irmão que bota desculpa para não ir para o Caleb. Põe desculpa em tudo para não ir. Você não é para o pastor, não é para o ancião que vocês estão dando desculpa, não. É para Deus. Deus não quer covarde e preguiçoso. Deus quer pessoas sinceras, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Morador de rua que eu fui lá, consegui 50 e a igreja me apoiou para entregar alimento. E a gente está dando estudo lá na igreja de Pinheiro, em São Paulo. Trabalho na Cracolândia. Esse era um dependente químico. 5 anos na Cracolândia, olha. Pessoas convertidas. A obra não é minha, é de Deus. Assim como eu fui resgatado, preso, que nem aquele endemoniado, eu fui liberto. E eu quero que outras pessoas sejam libertas. E vocês têm que pregar o evangelho. Tem muita gente sedenta lá fora da palavra. Não perca a oportunidade. Ore para Deus. Ele vai mostrar qual é o dom de vocês. É o que eu faço. Hoje, lá só tem um rapaz que corta cabelo, que é esse que era da Cracolândia. Eu já pedi de Deus, Senhor, eu vou fazer um curso de cortar cabelo, para cortar cabelo de morador de rua. E eu vou conseguir, eu chegar em Manaus, eu vou conseguir essa máquina e eu vou fazer um curso. Eu não faço para ganhar dinheiro, as próximas eu não ganho. As pessoas doam o dente, doam a resina e eu entro com o meu serviço. Meu serviço é evangelismo, é pregar, é anunciar. Mas de forma que eu uso? Ajudando, criando relacionamento, abraçando, orando. Todos nós estamos passando pelo grande conflito. Jesus está voltando. Esse é o meu apelo nesse momento para vocês. Eu chamo aqui a Tayla para fazer um apelo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse 21 para a gente encerrar. Senão vira uma vigília. Vocês querem ficar mais tempo? Amém. Apocalipse 21. Esse é o meu apelo que eu estou fazendo para vocês. Aceite Jesus. Aceite ser batizado. Irmã Rogéria, Jesus está te chamando. Seja sepultado nas águas do teu esposo. Irmã Tati, acabou tuas férias. Pode voltar. Deus está voltando.
Eu não quero ver vocês perdidos. Eu quero encontrar com vocês e dar um abraço. Talvez eu não volte mais aqui, mas a gente vai se ver na luz do céu. Eu sempre falo, do inferno eu já vim para lá, não volto mais. Eu chamo o pastor aqui também para fazer um apelo para vocês, aproveitar. Jesus está voltando. É a hora de se entregar. Se você quiser aceitar, vem aqui na frente. O pastor também vai fazer um apelo. A hora é essa. Não deixe para depois. Eu preguei, testemunhei para pessoas na rua fazendo apelo. Um dia, no outro dia, elas faleceram. E já aconteceu várias vezes. Você não sabe o dia de amanhã.